A ceia do Senhor é algo especial e precioso para a igreja cristã, para todo crente e seguidor de Jesus. Mas você já deve ter ouvido falar que a Bíblia afirma que é possível participar da ceia do Senhor indignamente. Já ouviu falar sobre isso? Inclusive dizendo que participar da ceia de forma indigna é algo que traz condenação. 1 Coríntios 11, 27 diz: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E o verso 29 vai dizer que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu quero olhar para essa passagem e entender melhor o significado disso para o nosso aprendizado, entendimento e edificação na fé. Nós não vamos aqui ministrar sem online, não esse é o nosso objetivo, ok? Algumas pessoas acham que participar da ceia do Senhor indignamente significa comer o pão, beber do cálice, sem fazer aquele check-up antes da ceia. Aquela pausa de 5 minutos, de 1 minuto, de uma oração, de confissão, em que eu faço uma varredura espiritual, porque eu não posso ter nenhum pecado não confessado. Então, se eu não faço isso, vai ter pecado na minha vida, eu vou tomar a ceia do Senhor indignamente e isso vai trazer condenação para mim. Será que é isso que significa tomar a ceia do Senhor indignamente? Deixa eu criar uma situação hipotética aqui para você, para a gente começar a entender essa questão. Faz de conta que uma igreja vai fazer um passeio em comunidade, um piquenique, e no final, em algum momento desse piquenique, a igreja vai se reunir para partir o pão, beber o cálice, celebrar a ceia do Senhor. Entretanto, ao longo do dia, nesse piquenique, teve gente ali da igreja que não quis dividir seu lanche com os outros. Teve gente mais antiga da igreja que deixou novos participantes meio que de lado assim, sabe, na programação. Teve fofoca, teve até briga no campo de futebol, teve crente fazendo panelinha ao longo daquele dia, e aí todos se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. Será que eles estão celebrando a ceia de forma digna ou celebrando indignamente? Quero desenvolver esse argumento com você olhando para 1 Coríntios 11 e entender o que é a participação indigna da ceia que traz condenação. Entenda uma coisa, a igreja de Corinto é caracterizada por ser uma igreja mundana e carnal. Aquele povo, boa parte daquele povo, embora tivesse crido em Cristo de verdade, muitos ali não estavam entregando o controle da vida deles a Jesus Cristo. Eram controlados pela sua carne, pelas suas paixões, pelos seus interesses. O que eles estavam ganhando com isso? Eles estavam colecionando problemas. Então havia, por exemplo, na igreja, atrito, divisão. Eles estavam brigando entre si ao ponto de ter que levar a causa para a justiça. Tinham problemas de casamento e uma série de situações muito difíceis e complicadas. Parênteses, é tudo que conseguimos, colecionar problemas. Quando não aceitamos a autoridade da palavra de Deus na nossa vida, quando agimos pela carne, nós só arrumamos problema e dor de cabeça. Isso acontecia na igreja de Corinto. E uma das grandes demonstrações de carnalidade é a seguinte: nas igrejas cristãs do primeiro século, de forma geral, haviam refeições, celebrações de alimento, de jantar, almoço, que eram, digamos assim, sagrados. Era o costume na igreja primitiva. E nessas refeições, eles também observavam a ceia do Senhor. Só que eles transformaram essas refeições sagradas em festanças de glutonaria e de bebedeira. Um pouco antes do versículo que nós lemos, verso 27 e 29, aqui no capítulo 11, no 20, o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Que coisa esquisita, não? Mas é exatamente isso que acontecia. Crentes, geralmente crentes mais abastados, mais ricos, traziam lá comida, bebida, em excesso, em fartura, coisa boa, para eles mesmos. E eles se recusavam a compartilhar o que traziam
deixando os crentes pobres irem embora com fome, irem embora para casa sem comer. Então, as festas de amor, as celebrações de comunhão em Corinto se corromperam tanto que chegaram a se tornar zombarias pecaminosas e egoístas. Por isso que Paulo diz: vocês não estão comendo a ceia do Senhor, cada um come sua própria ceia, não espera pelos outros. Eles não podiam dizer com legitimidade: nós estamos fazendo um ato de devoção aqui ao Senhor. Não, por quê? Porque não estavam honrando o Senhor. Ora, Paulo diz, se vocês pretendem se satisfazer de forma egoísta, se o interesse de vocês é saciar as próprias vontades, vocês ficam em casa, comam em casa. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Então é seguindo esse contexto que o apóstolo Paulo vai orientar sobre a ministração da ceia do Senhor e vai falar sobre a ceia indigna. Esse contexto de um crente não esperar pelo outro, não valorizar o outro, não se importar com o outro. E aí ele vai descrever, versículo 23 a 26, pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa é uma descrição belíssima, alguns consideram a mais bela de todas as descrições da ceia do Senhor na Bíblia. A primeira celebração da ceia de Cristo com os discípulos. É uma descrição bela dada num contexto de dura repreensão a esse egoísmo carnal dos crentes, dos membros da igreja. E eu quero destacar que o versículo 26 diz assim: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu não quero me aprofundar no que está embutido no significado da celebração da ceia, mas apenas olhando para esse versículo 26, o que nós vemos? Que o evangelho glorioso do Deus que reconcilia pecadores consigo mesmo e uns com os outros, é o evangelho que é apresentado na ceia. Vocês anunciam a morte do Senhor quando comem do pão e bebem do cálice. À medida que os elementos vão sendo ministrados, o pão ali representando o corpo de Cristo, o cálice representando o sangue de Cristo, eles apontam para Cristo, a sua encarnação física, a sua morte sacrificial, a sua ressurreição dentre os mortos e a sua volta para estabelecer o seu reino futuro, eterno e glorioso. É isto que a ceia está comunicando. Só que aí o verso 27 diz: todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Se você pega algo que tem um significado tão glorioso, um evangelho tão rico, o evangelho da reconciliação, do amor, da comunhão, com essa atitude miserável de encher sua própria barriga, beber o máximo que você puder e não se importar com o outro, não abraçar o outro, não acolher o outro, se você faz a sua participação da ceia do Senhor apenas como um rito em que você é indiferente ao significado, sem um coração arrependido e quebrantado, sem um coração quebrantado diante do Senhor, com espírito de amargura, com atitude ímpia, isto é algo indigno. E o texto diz que você será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Participar da ceia com o coração apegado ao próprio pecado desonra a cerimônia da ceia. E mais grave, desonra o próprio Cristo, seu corpo e seu sangue. Por quê? Porque eu trato de forma desprezível, eu sou um escarnecedor do sacrifício gracioso de Cristo por mim e pelos meus irmãos. Então é preciso que eu venha a me despojar do meu pecado diante do Senhor, é o que diz o versículo 28. E então eu venha comungar de verdade. Porque se eu não fizer isso, eu vou zombar do sacrifício de Cristo. Como?
me mantendo no pecado da divisão, da indiferença, do afastamento, do distanciamento. É isso que diz o verso 28, examine-se cada um a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. A palavra examinar-se significa testa, prova, verifica. Veja se é genuíno ou não a maneira como você está vivendo. Assim como a gente precisa mensurar, medir se um determinado metal é puro, um ouro é realmente puro. Eu preciso reconhecer, mediante um exame, e aprovar ou não, se tem valor ou não, se aquilo que eu tenho feito com a igreja, a maneira como eu tenho tratado as pessoas da minha igreja, da minha comunidade, está de acordo com o que o pão e o cálice representam. Eu não devo me preocupar em participar da religião corretamente, uma postura correta, assídua, todo domingo ali batendo meu cartão e todo dia de ceia indo celebrar a ceia. Eu não devo me preocupar em estar bem vestido adequadamente, cantando bonitinho num prédio. O que eu tenho que examinar é a maneira como eu estou me relacionando com o povo de Deus, a comunidade. É isso que é o que eu tenho que examinar. E claro que inclui tomar medidas necessárias. Se eu estou falhando com a igreja de Jesus Cristo, eu preciso admitir esse pecado, me arrepender, confessá-lo ao Senhor, me apropriar do perdão que há em Cristo Jesus e mudar de atitude, adotar uma nova postura para com a igreja. Então você percebe que tomar a ceia do Senhor indignamente, fazer o autoexame, não é só aquela limpa espiritual de pecados, a gente faz por atacadas. Senhor, estou aqui diante do pão e do cálice, peço perdão por todos os pecados que eu cometi essa semana, e etc, etc. Não se trata só de você focalizar pecados particulares. Deus, eu comprei o que não devia, eu fui grosseiro com a minha esposa, eu cobicei uma mulher, eu vi pornografia, eu fui preguiçoso, o Senhor me perdoa porque eu tive acessos de ira. Claro que nós temos que confessar esses pecados ao Senhor, mas o X da questão é o modo como eu estou me relacionando com o povo de Deus, com a igreja de Jesus Cristo. Esse é o que eu tenho que examinar na minha vida. Veja, antes de concluirmos com algumas orientações práticas, é importante perguntar, será que diante de uma zombaria tão grave que os crentes de Corinto estavam fazendo à cruz de Cristo, o ofensor, ele vai sair impune, ele vai se safar, vai ficar numa boa? Claro que não. Verso 29 e 30 vai nos dizer assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Comer e beber sem discernir o corpo do Senhor significa que eu não reconheço e eu não valorizo a santidade daquele momento, daquela celebração, do seu significado e o significado da comunhão. Significa que eu não estou tratando corretamente o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo indiferente ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dando a mínima para a morte de Cristo, seu sofrimento, sua vida, seu sacrifício por mim. Eu como pão, eu bebo cálice, sem realmente levar em conta o que eles representam. Resultado, o texto diz condenação. Como assim? Castigo, disciplina. Não se trata aqui de condenação eterna, porque o crente ele é absolvido da sua condenação eterna pela fé em Cristo Jesus. A condenação a qual Paulo fala aqui é o castigo para si. Tanto que ele diz no versículo 30, entre vocês há fracos e doentes e alguns que já dormiram. Então, a ofensa era tão séria que Deus estava disciplinando membros da igreja de Corinto, deixando alguns fracos, alguns adoecidos, alguns morrendo. A coisa era tão séria que Deus estava aplicando castigos físicos e submeteu os piores ofensores à morte, que é uma forma extrema de purificação da igreja, mas necessária e eficiente. Então, a pergunta que nós introduzimos nesse estudo é o que significa tomar a ceia do Senhor indignamente. Significa isto: tomar a ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice, sem que haja uma coerência entre o que eu estou fazendo ali e como eu trato a minha comunidade, os meus irmãos e a minha igreja. Aplicação para a minha vida, para a sua vida. Primeira, precisamos aprender isso. A ceia não é um rito particular.
A ceia do Senhor não é um rito privado que envolve apenas, o que eu quero dizer, a sua relação vertical com Deus, em que você tem que confessar todos os seus pecados toda primeira semana do mês para você tomar a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês ali, que é o costume, né? A ceia envolve, inclui, significa e representa o nosso relacionamento horizontal com o povo de Cristo. Esse relacionamento precisa estar saudável. Esse relacionamento precisa estar acontecendo. Segunda aplicação, ligada à primeira. A pergunta que você tem que se fazer, que eu tenho que me fazer constantemente, e principalmente quando eu tomo a ceia do Senhor, é a seguinte: o modo como eu estou me relacionando com a igreja de Jesus, de alguma forma, contradiz o significado espiritual da ceia do Senhor? A maneira como eu estou tratando a comunidade de fé contradiz o significado do ato de eu comer o pão e beber do cálice? Por exemplo, eu sou um religioso cristão apenas, nominal, turista eclesiástico. Eu vou de vez em quando na igreja. Isso contradiz o que a ceia do Senhor significa. A ceia representa o evangelho da comunhão de Deus com o seu povo. Eu não estou em comunhão. Eu só vou à igreja de vez em quando. Vou um domingo sim, domingo não, o outro sim. Você pode estar comendo a ceia do Senhor indignamente. Ou talvez você tenha lá os seus favoritos na igreja e a igreja acaba sendo o seu clube, ou você encontra nela um clube de favoritos e é aquelas pessoas que são seus amigos e você não se importa muito com outras pessoas da comunidade. Cuidado! Isso não está de acordo com o que a ceia representa. Um Deus que em Cristo Jesus reúne e reconcilia consigo todas as pessoas de todas as classes, tipos, jeitos, preferências. Talvez você esteja dando indiferença para com pessoas inferiores, pessoas que você acha menos importantes, pessoas com quem você não se identifica muito, se mantém distantes. Cuidado, você pode estar tomando a ceia do Senhor indignamente. Talvez você seja um crente que é um consumidor da fé. Você vai à igreja não para se relacionar com pessoas, mas para consumir conteúdo. Você vai ali para ouvir uma pregação boa, ouvir e participar de uma música, um louvor adequado, uma igreja que funciona bem e é um lugar que você gosta, você tem o seu lanche, você consome aquilo, mas você não está envolvido com pessoas. Cuidado! Quando você celebra a ceia do Senhor, você pode estar fazendo isso indignamente. Primeira lição, então, é que a ceia não é um rito particular. Segundo, essa pergunta autoinvestigativa, minha comunhão com a igreja está em dia. E a terceira e última lição é como eu faço, Pastor Daniel, para tomar a ceia do Senhor dignamente. Não é só fazendo varredura espiritual em todo culto de ceia. Como é que eu faço para tomar a ceia do Senhor com dignidade? Versículo 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Eu vou responder como é que você toma a ceia do Senhor dignamente. Convivendo com a sua comunidade, frequentando assiduamente as atividades da sua igreja, os cultos, os grupos de comunhão, a escola bíblica. Você se envolvendo ali assiduamente, semanalmente, numa igreja local sua, não uma porção de igrejas que você vai indo, não. Você convive com a comunidade local assiduamente. Nessa igreja, você não tem preferidos nem preteridos. Não tem nessa igreja pessoas que você gosta, se aproxima, trata bem, e gente que você não gosta muito, deixa de lado, fica distante. Você quer tomar a ceia do Senhor dignamente, você se importa e socorre as pessoas da igreja que passam por necessidade. Você chega junto, você oferece o seu abraço, a sua mão estendida, o seu dinheiro, o seu conforto, o seu alimento, a sua casa. Você quer tomar a ceia do Senhor indignamente? Seja uma pessoa que ora pela igreja, pelas pessoas da igreja, pelos membros, todos eles. Seja um intercessor. Você quer tomar a ceia do Senhor dignamente? Seja atencioso com os irmãos e irmãs, simpático, receptivo. Você quer tomar a ceia do Senhor dignamente? Esteja ativo, cooperando, operando junto, trabalhando junto em algum dos ministérios da sua igreja. A palavra esperem uns pelos outros aqui, no versículo 33, tem um significado muito maior do que esperar o irmão chegar para a hora da refeição.
Esperar significa receber, acolher. A palavra esperar significa procurar, aguardar, aceitar. Você quer tomar a ceia do Senhor dignamente. Espere pelos seus irmãos, acolha, tenha um relacionamento de afeto, de intimidade, de comunhão com o povo de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que você tenha entendido o verdadeiro significado de participar da ceia indignamente e saiba como participar da ceia de forma digna, de forma íntegra, honrada e autêntica. E se você gostou, entendeu, deixe as suas impressões aqui no nosso vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa mensagem com bastante gente. E eu quero, antes de encerrar, fazer uma oração com você. Vamos falar com o Senhor. Deus, que cada um de nós que está aqui participando desse estudo, seja de manhã, tarde, à noite, seja qual for o horário, que cada um de nós possa estar vivenciando a comunhão em comunidade, vivenciando relacionamentos saudáveis com a tua igreja. Que não façamos da ceia apenas um rito religioso, mecânico, distante, frio e sem significado. Que quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos lembremos que o Senhor entregou o seu Filho para reconciliar consigo pessoas perdidas, pecadores, pecadoras, de todas as partes do mundo, de todos os tipos de jeitos, o Senhor os reconciliou numa família. Possamos estar valorizando essa família da fé e não desprezando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão,
vinho e pão.